A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Santana e equipe da Vitória. Eu sou pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ADPSA. A nossa igreja sede está localizada na Avenida Raquel Alves Moreira, 144, ponto final do Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, Brasil. Quero deixar uma breve palavra para você nesse domingo, dia 26 de dezembro de 2021. O ano está terminando e Deus quer falar com você poderosamente nesse dia de hoje, tá bom? Hoje à noite teremos um grande culto na nossa igreja sede e em todas as nossas congregações também, tá bom? Eu quero deixar para você o livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o Pedro, que nós conhecemos, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Coisa boa, né? É obedecer a voz de Deus. Queridos, essa palavra que fala da pesca maravilhosa. Nós estamos aqui para te localizar no lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Esse lago tinha 20 quilômetros de largura por 20 quilômetros de largura por 12 de comprimento. Então era um lago grande e era conhecido como Mar da Galileia. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro lavando as redes depois de uma noite de fracasso. Pedro, durante toda a noite, ele pescou, ele ficou lançando a rede e não conseguiu pegar nada. Então ele vinha de uma noite de fracasso. E já era de manhã, todos os pescadores que conseguiram pescar alguma coisa, estavam vendendo seus pescados ali junto à praia de Cafarnaum. Então era uma vila de pescadores, então todos estavam vendendo, mas Pedro não tinha nada para vender. E se ele não vendesse, ele não teria condições de comprar alimento para sua família. Então ele vinha de uma noite de fracassos. E nesse momento, Jesus está fazendo um culto na praia, um culto matutino, de manhã, cedinho. E nesse momento, Pedro estava ali lavando as suas redes, creio que triste, de cabeça baixa, porque quando nós temos algum fracasso, perdemos alguma coisa, nós ficamos tristes e abatidos. Mas eu creio que ele estava ouvindo Jesus pregar ali naquele sermão. Só que a multidão apertou Jesus. E Jesus, se vendo apertado, viu os dois barcos parados ali, ancorados. E um dos barcos era de Simão, que é Pedro. E ele pediu para entrar no barco de Pedro. Olha que coisa linda. Jesus é educado, né? Ele pede para entrar no barco. Ele pede para entrar na tua vida. Ele pede para entrar no teu casamento. Ele pede para trabalhar na tua vida financeira. Você está entendendo, querido? Ele pediu para entrar no barco de Pedro, porque ele estava sendo apertado pela multidão. E nós entendemos que Jesus não gosta de ser apertado. Ninguém gosta de ser apertado. Ninguém gosta de ser apertado. Ninguém gosta de ser apertado. Já pegou um ônibus lotado e as pessoas te apertando, um metrô lotado, um carro lotado, um ambiente cheio de pessoas? Você não vai se sentir bem, não vai ficar confortável. E Jesus não gosta que aperte ele. Olha, Jesus, ou o Senhor abre a porta para mim, ou eu saio da igreja. Ou o Senhor salva o meu esposo, ou eu nunca mais vou ser crente. Não adianta você querer apertar Jesus. Você tem que tocar nele. Você tem que fazer como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus. Fazia 12 anos que ela sofria dessa enfermidade e ela tinha gastado toda a sua riqueza, toda a sua fortuna
tentando conseguir uma cura para aquela doença, mas ela não conseguiu. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passando. E quando ela ouviu que Jesus ia passando, ela rastejou e tocou na orla de Jesus. E a Bíblia diz, na mesma hora, Jesus parou e dele saiu virtude. E ele disse, alguém me tocou. Aí um dos discípulos disseram, mas Senhor, a multidão te aperta e o Senhor fala que alguém lhe tocou. Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Você quer conseguir alguma coisa de Jesus? Quer que saia a virtude dele? Você tem que tocar nele e não apertar Jesus. Enquanto você estiver apertando Jesus, você não vai conseguir nada dele. Mas se você tocar, você vai receber o teu milagre. E naquele momento a multidão apertava Jesus na praia. E ele pediu para Pedro para entrar no barco dele. E ele entrou no barco de Pedro. Pedro permitiu. E ele entrou e ele terminou o sermão. Quando ele terminou o sermão, aí ele deu uma ordem para Pedro. Primeiro ele pediu para entrar no barco. Nosso Deus, o nosso Cristo, ele é educado. Ele vai pedir para entrar na tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua família, no teu casamento. Mas depois que você deixa ele entrar, aí ele quer mandar na tua vida. Quando ele entrou no barco de Pedro, segundo a permissão dele, aí depois ele deu uma ordem. Quero ir para o alto mar. Nós vamos lá para a parte mais profunda do lago de Genezaré. E lá você vai lançar a rede. Eu não estou pedindo mais. Eu estou te dando uma ordem para você lançar a rede. Está entendendo? Ele pede para entrar. Depois que ele entra na tua vida, ele quer comandar. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer guiar a tua família. E Pedro era um pescador experiente. Ele tinha experiência como pescador. E ele sabia que durante o dia não havia peixe na superfície. Que durante o dia o peixe desce para as águas frescas da profundidade. E à noite que o peixe sai. À noite o peixe sobe para se alimentar. Se durante a noite ele não conseguiu pegar nada, na hora que o peixe sobe, não era durante o dia que ele ia conseguir pescar alguma coisa. Então Pedro tinha experiência em pesca, só que ele não tinha experiência em milagre. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã de domingo? Deus, ele não quer saber das suas experiências, do seu conhecimento, da sua didática, da sua retórica, da tua oratória. Ele quer que você veja ele operando na tua vida. Ele quer que você veja milagres acontecer à luz do dia, não durante a penumbra, durante a noite. Ele quer que testemunhas vejam o teu milagre. Está entendendo? Pedro tinha experiência como pescador, mas não tinha experiência em milagre. Aí o interessante acontece. Pedro vinha de uma noite de fracasso. Ele havia fracassado durante a noite. E é muito difícil você convencer uma pessoa que fracassou que ele vai conseguir vitória. Israel, quando saiu do Egito, eles vinham de mais de 400 anos de fracasso, de escravidão, de opressão. E foi difícil para ser convencido que agora eles eram uma nação livre. Eles não eram mais escravos, não eram mais fracassados, não eram mais derrotados. E eu quero profetizar na tua vida que está a caminho da tua casa, está a caminho do teu casamento, um grande milagre da parte de Deus. Coisa sobrenatural que você nunca viu, mas vai acontecer. Se você glorificar ao nome dele nessa manhã de domingo. Dia 26 de dezembro de 2021, eu profetizo. Jesus manda você lançar a rede. Pastor, mas eu venho de uma noite de fracasso. Eu venho de um casamento fracassado. Eu venho de estou desempregado. O meu ministério faliu. Eu quero saber. Ele mandou você lançar a rede. Obedece ele. Para de questionar Jesus. Marta também questionou Jesus. Senhor, cheira mal. Faz 4 dias. Ele não quer saber se cheira mal, faz 4 dias que Lázaro morreu.
Ele não quer saber se os peixes, durante o dia, não sobem à superfície. Ele vai inverter a ordem natural somente para operar um milagre na tua vida. Para de chorar, para de sofrer. Sabe esse fracasso que você teve? Ele quer mudar essa história na tua vida. Pedro era experiente. Jesus não quer saber das suas experiências fracassadas. Ele quer te dar uma experiência maravilhosa nessa manhã de hoje. Você está entendendo? Prosseguindo essa palavra, e ele obedeceu. Diz aqui no versículo 6, versículo 5, Pedro disse, e respondeu Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, fracassamos, Senhor. Jesus sabe que você já fracassou várias vezes. Independente da tua experiência, da tua capacidade, você fracassou. E aí Pedro disse, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E versículo 6 diz assim, então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe que a rede ia se rasgando. Então, há uma recompensa quando você obedece à voz de Deus. Ele precisou chamar um outro barco, porque num barco dele não cabia grande quantidade de peixe. Quando você obedece à voz de Deus, Ele vai te recompensar. Guarda essa palavra no teu coração, nessa manhã de hoje, nessa noite, nessa tarde. Eu não sei qual horário que você vai ouvir essa mensagem. São mais ou menos 12 minutos de mensagem. Presta atenção. Obedeça à voz de Deus. Não aperte Jesus, mas toque em Jesus. Ele vai pedir para entrar no teu barco. Você vai deixar? Quando ele entrar, ele vai mandar você fazer. E quando ele mandar, você obedece. Porque você vai contemplar milagre. Ele vai inverter a ordem natural das coisas. Ele vai mandar os peixes durante o dia sair das profundezas e subir para as superfícies para que você possa apanhar. Está entendendo? E você vai ter uma recompensa. 2 barcos cheios de peixe. Agora imagine Pedro voltando para a praia. Aqueles que viram ele chegar sem conseguir nada, lavando as redes, sem peixe, sem nada, vendo ele chegar derrotado, agora vê ele chegando, balançando a bandeira da vitória. E é isso que eu quero profetizar na tua vida nesse ano de 2022. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para hoje à noite, no nosso grande culto da família, uma grande confraternização lá na nossa igreja sede, na Avenida Raquel Alves Moreira, 144, ponto final do Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, Brasil. Um beijo no coração, fique com Deus e até mais.